Boa noite, lobinhos e lobinhas! Estamos mais uma vez aqui para, como sempre, trazer pessoas especiais, histórias muito legais. Meu nome é Bárbara Berto, sou consultora, vocês já nos conhecem. Se não conhece, está aqui a primeira vez, já curte e compartilha para as pessoas que você acha que tem que ouvir esse podcast. Deixa um comentário que a gente vai responder, porque o Natan aqui da produtora mandou a gente responder. E do meu lado, como sempre, Lorelai, nossa querida Lolai, como dizem. Gente, lobinhos e lobinhas, boa noite. Hoje eu tô aqui, graças a Deus, e a boa Bruna, porque a agenda deste homem era para ele estar lá na primeira temporada desse podcast, porque ele já é um dos meus clientes que, vem, tá? Tem história para contar. Não sei se a gente vai conseguir falar em uma hora só, mas estamos aqui com o Norton Fernandes. Por favor, se apresentem. Olá, tudo bem, lobinhos e lobinhas? É isso mesmo? É jovem, ele entra no personagem. No personagem. Primeira vez gravando um podcast e a gente já fez várias gravações, mas podcast é o primeiro. A gente tá tremendo aqui. Tudo certo. Gente, Norton Fernandes, nutricionista há 15 anos, atendo em Timbó, na clínica Medical Core, centro cardiológico. A gente hoje faz um atendimento muito mais clínico do que esportivo. Enfim, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes para vocês. Não vou me estender e vou deixar as meninas se apresentarem também. Minha vez. É você. Meu nome é Bruna, sou nutricionista materno-infantil, pós-graduada. Sou nutricionista há 6 anos já e tô com o Norton faz 5 anos já. Semana passada, 5 anos. Parabéns. Parabéns. Ganhou um buquê de flores, alguma coisa? Não, gravação de podcast. Vamos lá. Meu nome é Larissa, sou nutricionista também, sou formada desde 2021 e eu tô com o Norton, o quê? 3 meses? Acho que 3 meses, mais ou menos. 6 meses entrando na equipe aqui para ajudar ele, né, em toda essa parte do consultório, da clínica, que vem expandindo cada vez mais e precisa de uma ajuda extra também. Precisa de braços, né? Que olha. Expandindo também, ela já faz atendimentos, enfim, a Bruna está fazendo mais administrativo, mas a Larissa, ela já tem uma gama de pacientes, então a gente está dando essa oportunidade também de expandir e todos ganharem um pouquinho, que eu acho que isso é mais importante, né? E vamos segurar isso, porque essa expansão faz parte de um plano ousado ao longo de muitos anos, né? Isso que aí. ela não sabe, mas você foi sonhadora. Foi planejado a morte. Tudo planejado, esquematizado. E entrando nisso, eu vou deixar ela conduzir, porque são clientes dela e... Foi só para dar uma coceirinha, né? São Agora vamos entrar clientes dela. Tá gravado, tá registrado. Todo mundo ouviu. Gente, na verdade, eu queria até contar pra vocês, porque assim, eu fui procurar o Norton em primeiro momento, porque eu tava procurando nutricionista lá logo depois da pandemia, né? Porque na pandemia a gente engordou pouquinho só. E eu comecei a pesquisar nutricionistas aqui na região e eu entrava em contato. E uma coisa que eu sempre vou bater na tecla é a parte do atendimento. Eu vim de São Paulo para cá e eu acho que é um absurdo as formas que as pessoas atendem aqui. Então, por favor, melhorem. Mas obrigado por terem me recebido tão bem, porque foi assim, eu precisava fazer uma batelada de exames e eu entrava em contato perguntando: oi, tudo bem? Queria saber se vocês pedem exame de sangue para consulta e tudo mais. Caso seja necessário, sim. Não é caso seja necessário, eu quero. Eu sou cliente, eu quero. E ele foi a primeira pessoa que eu fiz as perguntas e além dele responder todas elas, ele disse: sim, eu peço. Posso até te pedir antes se você já vem com o exame pronto. Agilidade no movimento, porque a gente sabe que hoje em dia tempo é dinheiro, então a gente precisa dessa agilidade. E foi por isso que eu fui pra lá. E daí, da mesma forma que a Bárbara fala que papo vai, papo vem, quando eu vejo, vendi. Então, me conta um pouquinho da sua visão, de como que foi para você entender: nossa, eu tenho a minha clínica, como é que faz isso, há quanto tempo eu tinha, o que já era esse movimento e por que você resolveu abraçar a causa da educação financeira para sua empresa? Olha, Lori, você caiu como uma luva na hora certa e eu acho que não, na verdade as coisas vão se encaixando. Hoje até aconteceu uma situação que amanhã eu vou contar para elas que foi assim sensacional. No decorrer aqui a gente vai contar daqui a pouco porque eu quero contar junto com a questão do espaço para Lari nos atendimentos dela. Então o que acontece? Até o ano de 2020 eu
tinha o meu controle sozinho, né, da clínica. As meninas que a gente hoje na Medical Core, nós temos lá, são 6 profissionais atendendo, 4 secretárias. E essas secretárias fazem o financeiro de todos, os controles de consulta, enfim. Então, eu trabalhava no segundo andar sozinho, elas faziam o agendamento e tal, muitas vezes eu também fazia, o meu controle meia boca financeiro, e eu precisava de um plus, eu precisava de um a mais, eu precisava organizar mais a casa, mas sozinho, tu atendia 10, 12, 15 pessoas num dia, ao final do dia tu não conseguia nem pensar em como fazer isso, eu não tenho habilidade financeira, obtive muito com vocês. Todo dia a gente aprende, eu acho que tanto na nutrição, na nossa vida pessoal, quem se dá a liberdade de aprender todos os dias, eu acho que é um eterno aprendiz, né? Então, não é a gente estudar até a graduação, fazer uma pós e achar que sabe tudo e pronto, vida que segue. Acho que ninguém deve parar e todos devem continuar estudando todos os dias. E Perfeito. Todos os dias a gente aprende, né? E aí a Lori veio para uma consulta, a gente fez a avaliação dela, criou uma empatia muito legal. A Lori é muito despojada, ela é muito comunicativa e, de alguma forma... Será? É mesmo? Será? É mesmo? Bem pouquinho. Bem pouco, né? E a Bruna já estava comigo, eventualmente, acompanhando as consultas minhas. Mas como eu também não tinha nenhum sistema financeiro, nada muito padronizado... eu estava um pouco perdido, então eu precisava de um suporte. E ela veio e disse, eu faço assessoria financeira, eu tenho uma empresa e tal, o que tu acha? Aí eu disse, vamos conversar. E aí em dezembro tu veio na consulta, em janeiro a gente já tinha começado tudo, né? Foi coisa de vir as férias, enfim, final de janeiro eu já tinha programado de organizar tudo. Então a gente foi construindo toda uma programação, onde hoje nós temos uma padronização de sistema, a gente criou toda uma capacitação da Bruna, a gente criou uma padronização desde o financeiro até estratégias com questões de marketing, com a questão de padronização de mensagens, a questão dos atendimentos, tabulação de valores, tudo isso até a gente... contratação, né? Se contrata, se não contrata, Exatamente. o que precisa. Tá na hora de expandir, não tá? Pega lá em si. Exatamente. E aí, assim, foi uma construção nesses 5 anos que foi absurda, porque eu enxergo diferente, totalmente diferente as coisas hoje. Quando eu dei o primeiro passo de a Lori me falar, eu preciso que tu contrate a Bruna. Como assim? Contratar a Bruna? Como? Eu não tenho essa capacidade de contratar ela. Pra que eu preciso dessa menina? Tem 4 meninas lá embaixo, mas eu vou contratar a Bruna para trabalhar aqui comigo. Gente, eu juro por Deus que eu fiquei uma semana assim matutando isso. Dormia, caramba, até assim, ainda bem que eu consigo dormir bem, mas eu acordava de manhã pensando nisso. Então vamos lá, vamos arriscar, porque a gente precisa, né, perder esse medo, porque, na verdade, eu sempre digo que a gente tem as nossas crenças limitantes e elas, ao longo das nossas vidas, fazem com que a gente perca muitas oportunidades. Não, eu nunca mais esqueço que a gente começou, eu falei assim, se você não for contratar a Bruna, você vai ter que fazer tudo isso sozinho, vai ter que dar conta. Aí É o seguinte... Respiração, fundo. Não, e eu acho que essa é uma dor também grande do pessoal da área da saúde. Como tu é da área da saúde, vou falar dessa área. Porque quando você tá com... É diferente, por exemplo, alguém, sei lá, da TI. Eu tenho alguns amigos do TI. Mas enquanto eles estão fazendo uma coisa, eles conseguem eventualmente responder um WhatsApp ou algo assim. Quem é da área da saúde? Não, você tá lá com o teu paciente. Ai, só um pouquinho, é que eu tô aqui agendando. Não tem como tu fazer isso. Então, muitos dentistas, nutricionistas, médicos, até pessoal da área da estética também, acaba passando por isso de eu preciso contratar alguém, mas primeiro a dificuldade de achar pessoas boas, assim. Vai, continua. Pronto, né? É porque ela chegou agora, mas eu digo assim, da área administrativa também, né? E de encontrar pessoas boas, competentes, mas aí depois que você encontra o medo de... Mas espera aí, até agora eu tenho aqui um financeiro que não está bem ajustado, mas eu tenho uma noção e não vai dar. E aí você tem que dar esse passo. Realmente é um desafio amador, eu acredito, da tua área, né? Que tu tens outros amigos, amigas da área. Acredito que seja uma dor geral, assim, de vocês, esse medo. Com certeza, Bárbara. E pensando no medo da Bruna, ainda tinha o medo de que eu tinha mais um gasto com a assessoria da Lori. Mas assim, a gente sabe hoje que não é um gasto, é um investimento. Tudo que a gente conseguiu organizar, o crescimento nosso, né?
a estabilidade que a gente consegue ter, todo o planejamento que a gente faz. Todos os meses nós temos o planejamento, o fechamento, o que a gente pode melhorar, faz a reunião. Nós estamos aperfeiçoando muita coisa, né? Tem alguns pontos que ao longo da nossa conversa a gente vai colocar aqui, em relação a pré, pós, enfim. E lógico, na época quando a gente começou já tinha dado o boom das redes sociais, enfim. Mas antes, quando eu comecei, a gente tinha a nossa propaganda ali no outdoor, fazia no Chegou jornal. a fazer na rádio? Na rádio, a gente fazia. Indicação, né? Que indicação e era telefone. As pessoas sendo muito ligavam lá no telefone fixo para marcar. O WhatsApp foi instalado uns 5 anos depois que eu entrei na clínica. Aí a gente que usava assim frequentemente, senão era só telefone fixo mesmo. Aproveitando esse gancho, há quanto tempo você está na área já, hoje? Eu lembro que quando a gente começou, era o quê? 12, 13? Na época? Não, 10 anos. 10 para 11 e hoje agora está fazendo 15 anos, né? E hoje, até esses tempos atrás a gente falou sobre isso. Faz 4 ou 5 anos que a gente não recebe uma ligação de alguém pedindo para marcar consulta. Todas as pessoas mandam WhatsApp ou no Instagram ou no Facebook. E tinha todo um medo de... Não, mas como é que a gente vai tirar o telefone das meninas lá de baixo? Porque daí ninguém vai entrar em contato com a gente. Hoje em dia, a mensagem é tão mais prática do que ligar. Sim. Eu tenho uma certa aversão a ligações, inclusive. Eu já vou avisar, eu não atendo ligação. Não, eu não atendo. Não, eu atendo assim, no meu pai. Jamais. Nem se tiver. Não, o número registrado eu não recebo a chamada. Eu só recebo de números que eu salvei. Então já me ajuda bastante. O jeito da pessoa. Mas se vamos ligar, o que vai acontecer. Mas o que acontece eu lembro bem bonitinho, assim, porque, gente, é uma trajetória tão bonitinha na minha cabeça. E daí a gente começou esse trabalho com o Norton, e daí a Bruna veio e eu falei assim, eu preciso que você entenda de tudo. E foi quando ela falou assim, de tudo o quê? Eu falei, olha, na verdade, você, apesar de ser nutri e tudo mais, a gente está numa clínica. E uma clínica, mesmo que seja uma pessoa ou duas, você tem esse departamento, esse. E a gente vai estruturar tudo isso ao longo do tempo. Não tem uma obrigatoriedade de quando a gente vai terminar, mas isso precisa ser estruturado. Aí ela olhou assim com aquela cara de, será que eu tenho capacidade para isso? Me tirar daqui. E a gente começou na época, era planilha, nem tinha sistema. Era só para organizar fluxo de caixa, lembra? Era tudo mato mesmo, né? Então, assim, você que participou de todo esse processo, porque o Norton tem que estar lá atendendo os pacientes para conseguir ter essa movimentação. Como que foi para você o seu desenvolvimento nesse período? Então, pra mim foi tudo um baque, né? Porque tu veio assim, abriu aquele leque gigante do nada. Ela passa pouca coisa pra fazer, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, tudo pra semana que vem. Mentira! Sabe lá. Mas sim, realmente, a gente começou com uma planilha bem básica, eu lembro certinho, era uma loucura, o fechamento era todo dia, tudo tranquilo. Mas, graças a Deus, hoje está tudo diferente. A gente tem outro sistema muito prático, novo. Facilita muito para a questão de entrada, saída, o que tem que ser pago, o que não. Planejamento, eu já sei o que tem que pagar semana que vem, no mês que vem. As tributações, então, né? Tudo muita certinho, coisa, né? muita coisa. Não, e a coisa mais legal é que ela passou pelas 3 fases. A fase de planilha, a fase do sistema antes do CPJ e a fase do sistema PJ. Ela passou por toda a estruturação. E daí você vai vendo essa evolução, que é diferente de um sistema para outro e tudo mais. Até uma pergunta minha, assim, porque a gente sabe que o podcast ele é para nós, pra gente tirar dúvida com nossos clientes. Tu eras, na verdade, autônomo? Como é que era o teu esquema antes? Eu só sei porque, gente, eu entrei atendendo já na parte mais tranquila, que é pra mim, que é quando tem a empresa, parte de nota, tudo que daí é mais estruturado, a gente sabe. O paciente que veio lá tem que emitir nota assim, assim, assim. Isso entra no sistema, assim, assim, assado. Mas, pra mim é mais fácil isso. Mas como é que era? Tu era autônomo? Sim, isso? Eu era autônomo, pessoa física, né? Tinha o ISS. Que é bem comum, né? Na verdade... Exato. E a gente tinha a facilidade de tirar um simples recibo à mão. Então, tu fazia o recibo para os pacientes, né? E a gente fazia esse imposto de renda no final do ano, fechamento, enfim. Tu mandava para um contador? Eu tinha um contador amigo meu que a gente trocava figurinhas, ele fazia umas consultas comigo, serviços, né? E eu ia as perguntas.
Exato. Que nervoso. Inclusive, esse ano foi o último ano dele, ele fez o meu fechamento de 24 PF, esse ano entra PJ. Então, agora, a partir de janeiro de 2025, nós somos PJ, abrimos um CNPJ depois de 13, 14 anos. É difícil conseguir chegar nele querer CNPJ. Mais um passo, né, Norton? Mais um medo. A Lori lutou por esse CNPJ, Foi muita bateu, pressão, sabe? muita pressão, até que eu fui lá e cedi, né? E, Eu com não certeza, desisto nunca. Com certeza, a gente sabe que a linha de raciocínio de vocês é sempre uma linha de raciocínio para que a gente possa nos proteger, nós sermos sólidos e nós termos um plano de carreira, né? Até porque o CNPJ hoje ele é extremamente essencial para nós e, enfim, até para alguns trabalhos externos que a gente for fazer, por exemplo, numa empresa, eu vou pagar uma tributação até mais acessível, né? É muito mais fácil tu entrar numa empresa que tu tens um CNPJ. PF, muitas das vezes, eu até deixei de fazer alguns trabalhos por algumas empresas que não aceitavam, então, uma pessoa, um PF, né? Tem toda uma questão assim. Eu penso hoje que quem quer crescimento tem... Porque, assim, querendo ou não, estamos num país, temos leis, ponto, né? Claro que dá pra... Gente, eu não estou ensinando ninguém a pagar imposto. Foca nela. Ela aqui, né? Mas o ponto é que da forma certa, dá para pagar menos imposto. Chega um momento que, primeiro, o autônomo paga mais imposto do que ele pagaria na empresa. E segundo, perde oportunidade. Tem muitas empresas, apesar de existir a nota avulsa, existe a nota avulsa para autônomo, né? Tu vai lá na prefeitura, imagina, vai na prefeitura, já começa por aí. Tem que ir mesmo, gente, porque é muito difícil uma prefeitura ter um atendimento bom por WhatsApp. E tu pede uma nota avulsa, que ela sai como você no teu nome. Mas tem muitas empresas que não aceitam, porque a tributação para cima deles daí é grande. Então, tu começa a perder a oportunidade. Aí tem gente que fala... eu tive cliente, tá? Que fala... não, eu prefiro perder a oportunidade, eu fico aqui no meu cantinho. Perdeu baitas oportunidades, inclusive essa cliente. Não sei se ela vai se identificar aquela, mas enfim, ela sabe. Justamente por não dar esse passo e ir adiante. E o Norton, aí, tu resolveu... Resolvi porque... Por pura e livre pressão. E a gente gosta para crescimento, né? Crescimento. A gente tem que ser um pouco ambicioso. Todos nós temos que ser ambiciosos, porque senão a gente fica na zona de conforto, né? E é aquela coisa do tá com medo, vai com medo mesmo, que a gente sabe que capacidade tem. Exatamente. E é muito interessante que quando eu me formei... No início eu fiquei com um pouco de medo, tanto o medo profissional do atendimento, que é normal para o ser humano, né? Sim. A gente cria uma rotina prática, a gente cria uma autoconfiança e automaticamente tu vai se libertando desse medo e daí tu vai começando a enxergar novos horizontes. E eu sempre digo que quando tu passa do 5º ano, tu enxerga um pouco diferente, tu passa do 10º ano, tu enxerga um pouco diferente, de 5 em 5, assim, parece que tu vai enxergando coisas diferentes que antes parece que tu estava assim, né? E fora a mudança do mundo também, né? De um monte de coisa, porque ainda mais na área de vocês, o que tem de coisa de... porque agora emagrece, agora o ovo é bom, agora o ovo é ruim, agora come carne, agora come soja, come não sei o quê. Vai malhar, não vai não. Exato. É tenso. Mas eu acho que esse medo é importante, porque a gente estava falando ali fora antes com o pessoal aqui da produtora, e o Brasil não é fácil mesmo. Não. Um pouco de medo, ele é bem bom, porque senão tu sai fazendo umas coisas que... Eu ia falar cagada, mas não sei se pode. Não me desmonetiza, a gente não é monetizado ainda. Pessoal, assiste pra gente não monetizar. Mas é difícil mesmo, com uma carga tributária que a gente tem, e pensar em tudo isso. Porém, a gente tem que sair, romper e crescer para novos horizontes. Aí a pergunta é... Eu fujo do script, tá? Tá. Quando a Lori começou lá atrás, quando a Bruna começou... Já vamos chegar na live, tá, gente? Calma. Ela tá vai aqui, falar. Ela vai chegar. Ela não tá aqui Ela de fala. bibelô. Quando foi lá atrás, quando tu começou e depois que a Lori entrou na parada e tudo mais... O que vocês faziam, como é que era o atendimento de vocês e o esquema, e como é hoje? Essa mudança que veio ocorrendo ao longo do tempo. Principalmente em questão da quantidade de serviços agregados, porque quando a gente fala nutricionista, a pessoa fala, vou lá fazer uma consulta, vou emagrecer, ponto. Não, é a consulta e acabou. É uma coisa, isso aqui. Né? E tem muito diferencial. Então, como é que foi essa... O que tinha e o que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo? Tanto faz, tá? Pergunta. Ou falem os dois juntos também, tá tudo certo. Então, pelo que eu lembro, quando eu cheguei, era só feito as consultas. Ponto. Hoje a gente tem exame de bioimpedância, exame genético, exame alimentar.
Pelo que eu lembro, antes era só... Né? O que acontece? A gente, no início, eu montava um planejamento alimentar no Word, eu tinha um atendimento básico, fazia avaliação com um plicômetro, talvez não é tão... Com o quê? Plicômetro, que é aquela pinça. Aquela pinça. Talvez não é tão familiar para não é o adipômetro? Adipômetro. Bota na tela o adipômetro. Aquele que aperta machuca. Você aperta e faz... Ai, não aperta. É esse, tá. É esse aí mesmo. Tá. Até eu tive lá uma bioimpedância simples, mas era de primeira geração, bem antiga e tal, e aí essa caiu por terra faz tempo e a gente foi agregando serviços e assim, o que eu quis dizer tá na linha de raciocínio antes é que se a gente parasse no tempo, nós não estaríamos mais atendendo. Então a gente precisa aperfeiçoar a nossa oratória para te estar nas redes sociais se apresentando, né? ou trazendo conteúdos. Você precisa ser bom em finanças, você precisa ter um controle financeiro teu e tu saber de finanças. Tu precisa estudar a tua área e automaticamente tu não pode parar no tempo. E por isso também eu estou ampliando a equipe, por incrível que pareça. Hoje nós temos, diretas e indiretamente, 6 pessoas trabalhando. Eu e mais 5. São vocês 4, comigo, é o 5º, e o marketing, que é uma equipe, na verdade, mas eu uso o Michael como o figura, porque ele é o proprietário e sempre estou em contato com ele. Então, hoje nós somos 6 pessoas dentro da equipe, que é um consultório apenas de um nutricionista dentro de uma clínica que tem mais 18, 19 pessoas trabalhando. Para vocês verem a dimensão do negócio. Estamos com todas essas pessoas. Ou seja, olha a quantidade de oportunidade que você está dando para todas essas pessoas e mais, para as famílias delas também. Não, e até para algum nutricionista ou uma que esteja nos escutando, mas sou só eu. Não, peraí. Se você não pensar em ampliar a tua equipe, ter as pessoas como equipe trabalhando todos num objetivo comum, vai ficar sempre naquele mais ou menos, aquele atendimento ali, sem crescimento. E eu quero pontuar uma coisa. Segura. Uma das coisas que foi do começo, que a gente falou, quando eu cheguei falando, a gente precisa definir um Prolabore. Aí eu lembro que era aquela coisa assim, porque o Norton pediu tanto, eu falei, mas você tem que falar não. A Bruna falava, mas ele me pediu. Eu falei, mas a sua função é falar que não pode. E o medo. Uma das coisas também que eu lembro deixar. Não, que eu lembro é que, na verdade, ele criou uma consciência, porque, imagina só, você vem trabalhando há 10 anos sozinho, você faz do seu jeito, você tem a sua vida, já que você é CPF, querendo ou não, está na sua conta PF aquilo ali. Não tem aquela coisa da obrigatoriedade de cair na conta PJ e fazer a transferência, porque está tudo no CPF. Exatamente. E daí, quando a gente chegou com essa ideia de vamos definir um Prolabore, eu falei, quanto você precisa para viver? E aí ele não sei. Aí a gente começou com a definição. Então, hoje é muito mais fácil de perguntar assim, quanto você precisa para viver tanto? É como se fosse uma resposta automática. E a Bruna, a mesma coisa. Bruna, se ele te pedir... Não. Tem que ver. Não deixa eu ver quanto que tu já pegou aqui. Eu quero voltar um pouquinho nos serviços, né? Só aqui a gente vai e volta, tudo certo. A Bruna falou do serviço que vocês têm hoje. Em metade, assim, não sei o que é. Não, eu sim, mas é que a gente não sabe. Mas assim, hoje vocês têm a consulta em si, certo? Tu tens hoje algum público específico? É todo mundo? Claro que tem a Larissa vindo junto nisso com um público diferenciado, eu lembro da reunião que a gente teve com ela. Mas tu tens hoje um público? Tu faz consultas? Como é que funciona? Tenho sim, a gente acaba, e é interessante para quem está começando a carreira agora entender, eu acho que isso é extremamente importante. No meu ponto de vista, eu acho que a gente não deve afunilar a nossa área. Por exemplo, eu vou atender nutrição clínica esportiva. Não, mas eu quero só atender mulheres, ou eu quero só atender idosos, ou quero atender só, enfim, se tu não tem uma especialização que nem a Bruna, eu quero atender gestante. Eu acho que no começo a gente tem que atender aquela demanda que aparecer. E acima de tudo... Né? Exatamente. E até a linha de raciocínio da equipe toda, né, de a gente ter 6 pessoas, justamente porque a gente vem aperfeiçoando e vem trazendo cada vez mais trabalho nos bastidores. Um sistema mais aperfeiçoado, daqui a pouco a inteligência artificial, os exames todos que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa entregar, né? Então a gente tem uma gama, um marketing, então isso demanda de muitas pessoas numa equipe, não só uma, como nos tempos anteriores, que a gente tinha lá um Word e fazia a consulta, enfim. E aí, com o passar do tempo, a gente começou atendendo de tudo e eu vim percebendo que nós tínhamos
uma brecha no mercado. Que era uma brecha de você atender mulheres na fase de climatério, 40 mais, menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, porque a paciente chegava para mim e dizia, eu estou no climatério, estou com sintomas de menopausa, mas o meu médico disse que ou eu tomo anticoncepcional, ou eu paro, ou eu faço reposição hormonal ou não. Mas ele disse para mim não fazer reposição hormonal e disse para mim, vida que segue. Então, a fase do climatério e da menopausa, ou melhor, climatério é a fase que dura em média 20 a 25 anos nas mulheres e que ela traz aquelas alterações de fechamento da fase reprodutiva. E eu sempre falo que o fechamento da fase reprodutiva, então tu está encerrando um ciclo reprodutivo, mas tu não está encerrando um ciclo produtivo. Você pode continuar sendo produtiva na tua vida. Boa. E isso é muito importante, porque as mulheres acham que tudo vai por água abaixo. Na verdade, não vai. Simples fato de você não ser mais fértil para gerar um ser. Lógico que vem algumas consequências, alterações, e nos últimos 3, 4 anos eu vim percebendo um aumento mais assim, muito expressivo de mulheres entre 35 e 60, 65 anos que está passando conosco. Né? Então a gente faz um trabalho nesse período de climatério, a gente bate muito nessa tecla, eu vejo absurdamente uma melhora nessas mulheres, a qualidade de vida delas, enfim. Então, a gente deu uma funilada porque os caminhos nos levaram a isso. Na verdade, a gente não foi uma escolha. Automaticamente foi se encaixando. E aí tu também automaticamente vai estudando mais, vai se tornando referência, as pessoas vão indicando. Exatamente. E colocando aquela... Eu já ouvi muito de mulheres acima de 40 falando, não, depois dos 40 tu não emagrece mais. Não sei o quê. Não, depois a menopausa acabou. A gente não tem preguiça de levantar da cama, não sei o quê. Eu já escutei isso, inclusive, de familiares, tias, coisas assim, falando isso. Então, não é verdade. Achei que era. Achei que eu ia chegar na idade que acabou tudo. Não. Hoje a gente tem, graças a Deus, a medicina e a nutrição evoluiu muito nessa área. Eu vejo que os recursos que a gente tinha 5, 10, 15 anos atrás eram muito menores. Então, a gente tem muita habilidade em lidar com suplementação hoje, não hormonal e não medicamentosa, que resolve muito a vida das mulheres. Logicamente que não substitui, por exemplo, uma reposição hormonal ou vice-versa, né? Caso precise. Caso precise, ou às vezes no coadjuvante, ali, os dois trabalhando juntos também faz uma sinergia legal. Isso, lógico, que a gente tem que administrar, e quando tem alguns recursos que precisa mais, aí o médico que é responsável, o ginecologista, o médico integrativo, né? Mas a gente funilou bastante. Então, o nosso público hoje... 50%, né, Bruna? 60% aí é mulheres no período de climatério e menopausa. Certo. E além da consulta, o que tu faz? Tu pede exames? Não pede? Pede exames? Pede exame, inclusive a gente tem que levar o nosso. Já fomos cobrados. Quais são esses outros serviços que vocês têm que fazem parte? Então, Bárbara, a gente faz a bioimpedância. Hoje nós temos uma bioimpedância importada de 4ª geração, né? Ela é uma bioimpedância bem precisa, é tetrapolar, então a gente acaba fazendo lá no consultório mesmo, né? Ela avalia a medição de composição corporal, então a gente consegue ter a taxa de metabolismo, identificar quanto gasta de calorias, a quantidade de gordura corporal, a hidratação desse paciente, níveis de inflamação subclínica, ver como é que está a produção de energia mitocondrial, que é a mitocôndria das células, né? Então, nós temos um exame que traz 23 resultados diferentes dentro de um só. Nós temos a calorimetria indireta, que hoje é um exame de padrão ouro para identificar a taxa metabólica basal, o gasto de calorias, né? Inclusive para mulheres com lipedema, está sendo, segundo o último congresso que a Lari trouxe para nós alguns materiais interessantes, está se mostrando muito fazer calorimetria indireta nas mulheres com lipedema para identificar a taxa de metabolismo, para ser mais preciso na conduta para essa paciente mulher, que geralmente as mulheres que têm lipedema, né? Para quem não sabe, lipedema é aquele acúmulo excessivo de marcadores inflamatórios nas pernas. Geralmente tem inflamação, mais gordura localizada, um inchaço maior, né? Um aumento expressivo ali, e a pele fica mais enrugadinha, digamos assim, né? Aquela flacidez, o aspecto da casca de laranja, né? Que a gente fala. E o que a gente tem de mais... E tu tens isso no consultório? A gente tem lá na clínica, que é... Calorimetria... Indireta. Como é que faz? Ela é feita com uma... Até o pessoal tá assim, legal, como é que faz?
Boa pergunta. A calorimetria ela é feita com uma máscara, você fica deitado em repouso, né? E a troca gasosa, né, do gás carbônico e oxigênio consegue medir esse gasto teu nesse tempo que você faz, que é um gasto médio que você vai fazer, né? Então ela fica dentro de uma precisão muito parecida com o nosso metabolismo diário. Legal. E tem algum preparo para isso? Já que se eu tiver feito exercício antes, é melhor não fazer? Como é que funciona para fazer o exame? Tem, tanto a bioimpedância quanto o teste genético e a calorimetria tem um preparo, né? A bioimpedância a gente tem o preparo ali de algum tempo de jejum, não pode estar no período menstrual, não praticar exercício físico e tal. E a calorimetria se pede para geralmente fazer no período da manhã, acordou, está em repouso, né? Então tu tá descansado do dia anterior, não praticar exercício físico no dia, não ter tomado nenhum estimulante, enfim, tem alguns fatores que a gente, algumas orientações que a gente passa para o paciente antecipado, né? Legal. Então costuma fazer nas primeiras horas do dia, ali entre 8 e 10 horas da manhã o exame. Legal, bom, para quem tinha dúvida como nós, pode direto. Não, e ainda tem o tal do teste genético. Então, tem os exames de sangue, a consulta, a bioimpedância Mega Master Blaster Blaster, a calorimetria e o teste Genético. para descobrir de onde é a tua família. Pode. Árvore ancestralidade também consegue ver. Ancestralidade. Que eu consegue. fiz um desse, mas só de ancestralidade. Não fiz de doenças, nada disso. Inclusive, tô curioso para fazer o teu. Vamos fazer, Bárbara. De ancestralidade, 90% italiano, mas pode seguir. Não, brincadeira. E de que região da Itália? A região Trentina e uma região... Tudo na mesma, Trentina e Verona. Eu acho que tu tá lá embaixo em Malta, lá tu tá dizendo que tu é italiana, que tu fugiu para lá. Ou tu veio de lá, fugida. A ilhazinha lá. Ó. Eu tenho uma parte mediterrânea também, bem legal. Bem Eu vejo pelos legalzinho. teus traços, dá para perceber que Eu queria ser mais, sei lá... Enfim, segue. Segue. Como é que é esse teste genético daí? Assim, a gente tem, na verdade, o teste genético e o teste de intolerância alimentar, né? São duas coisas distintas, feitas pelo mesmo laboratório, mas em lugares diferentes também. Então, o teste genético nada mais é do que um mapeamento do nosso DNA. O nosso DNA aí tem em torno de 3 bilhões de sequências, é bem complexo mesmo, é um chassi de um carro, né? E é individual, cada um tem o seu chassi, seu DNA, e a gente consegue prever alterações metabólicas, hormonais, predisposições a doenças, né? Com alguns tipos de mapas que a gente tem lá, são 43. Apenas. E eu acho interessante tu falar nesse nível de detalhamento, porque os que a gente faz pela internet, porque tem, né? N testes genéticos, hoje em dia tem influencer que faz propaganda, mas ele é bem simples, eu sei porque eu fiz. Não tem 40 e tantas características nem de longe, é mais mesmo voltado para a questão geracional e alguma outra predisposição de doenças, mas ele não é tão completo. É importante as pessoas entenderem essa diferença também. Sim, na verdade, assim, são 43 tipos de painéis. Então, cada um deles traz os polimorfismos e as condições. Nossa, então, eu chego a ter um dos mapas, podem chegar a ter 120 a 130 condições diferentes. Caraca! A gente faz com saliva, né? Então, a saliva é muito precisa, são com fluidos, né? E aí a gente faz essa retirada do fluido, que seria a saliva, manda para avaliação. Inclusive, o de saliva é feito em Israel e o de sangue, que depois eu vou explicar, é feito em Dubai. Então, é chique o negócio. Apenas. Não, É chique o negócio. É que assim, como tu falou, Bárbara, hoje nós temos diversos laboratórios fazendo, né? A gente precisa ter um respaldo científico e ter uma confiança, não que a gente desconfie de qualquer laboratório, mas a gente precisa ter um suporte muito bem elaborado e muito preciso, né? E eu demorei muito tempo para fazer uma parceria com isso, porque na verdade genética ainda a gente tem que descobrir muita coisa. Sim. Né? Mas o pouco que já é bastante, que a gente já descobriu, nos traz informações pertinentes e precisas ao extremo. Por exemplo, eu quero saber se eu posso ter um câncer de mama, eu quero saber se eu posso ter um infarto agudo de miocárdio, eu quero saber se eu consigo metabolizar bem a cafeína, por exemplo. Se eu tomar café às 6 da tarde, será que eu metabolizo tão bem ao nível de não conseguir dormir? Né? Ou tipo, vou ficar acelerado tanto quanto a Lori é todos os dias? Né? Será que eu vou parecer ter energia de 50 pessoas? Exato, isso.
Entendi. Acho que eu preciso fazer um teste genético pra saber se eu tenho cafeína colocada no DNA Teu corpo diretamente. produz cafeína. Eu acho que eu tenho. Mas uma coisa importante, até a gente entra aqui em vários assuntos e como a gente tá falando disso, tem pessoas que eu já ouvi que elas têm medo. Por exemplo, Medo de poxa, descobrir. eu vou fazer o exame e eu tenho medo de descobrir o que eu posso ter. O que tu diria para essa pessoa nesse caso? Eu acho que as crenças limitantes que nos trazem, às vezes, a falta de informação por uma prevenção. Nada mais é do que o que acontece. O exame genético, o teste genético, nada mais é do que um direcionamento para você identificar as tuas predisposições e não quer dizer que você vai ter. Aí a gente vai fazer o quê? Aí o profissional tem que ter a expertise de também identificar alguns fatores clínicos, exames de sangue, exames complementares de outras áreas. Por exemplo, o paciente tem um risco de infarto. Vai para o cardio, avaliar com o cardio se realmente esse risco já está existindo ou se não tem nenhum. Exames de sangue, marcadores inflamatórios, como é que está o perfil lipídico, o colesterol desse paciente. Uma paciente, por exemplo, com predisposição a câncer de mama. Eu estou com 50 anos, na menopausa, minha mãe teve câncer de mama. Eu quero descobrir se eu tenho. Mas eu tenho medo. Mas vai lá e faz, porque você vai prevenir, você vai deixar de ter um câncer. Até porque, quanto antes, mais efetivo é o tratamento, né? Com certeza. E aí, dentro disso tudo, das predisposições, o que eu como faz diferença no que eu posso desenvolver. É isso? Eu sempre digo que a gente é aquilo que o nosso corpo faz com aquilo que a gente come. Então, cada um de nós responde ao que a gente come. Os alimentos podem nós darmos uma refeição exatamente igual para todos nós aqui, nós 5, e o nosso DNA vai responder diferente em cada um dos organismos. Por isso que a gente precisa, às vezes, entender que o meu amigo, sei lá, nunca cuidou nada na alimentação, nunca fez nenhum esporte e nunca aconteceu nada com ele de errado. Eu me cuido, faço atividade física e infartei, por exemplo. Mas é uma predisposição que você tem. Então, você tem que... É o futuro nosso. Na verdade, Estados Unidos já tem isso, Israel já está tendo. A gente está conseguindo mapear com muito mais facilidade as pessoas, trazendo aí esse mapeamento de DNA, que nada mais é do que o teste genético, para justamente a gente já prevenir. Por exemplo, a gente tem um baby test lá no consultório, que você pode fazer no teu filho, já para identificar predisposições futuras e evitar que ele tenha patologias ou doenças futuras, né? Que legal. Eu quero fazer um teste genético. Eu também. Fiquei com vontade. Vamos ver se eu consigo vender mais um peixe, já que ela conseguiu vender para mim há 5 anos atrás. Vamos ver se a gente quer. A gente quer. Gente, Eu gostei da calorimetria, gostei do teste genético. Na verdade, é aquela coisa. A partir do momento que você falar, vou passar num nutricionista e daí ele vai me dar uma receita, né, um protocolo, alguma coisa, eu vou seguir isso aqui para chegar no objetivo que eu quero. É uma coisa. Outra coisa é saber o que você tem e fazer uma coisa específica para você. Então, trazer esse mapeamento, trazer outras coisas que, na verdade, você não está se embasando em poucos fatos, você está se embasando no DNA da pessoa, né, numa história genética. Então, a assertividade do resultado, se a pessoa fizer o que precisa fazer, aí entramos nessa parte aqui, ó. Porque uma das coisas que eu lembro até quando a gente começou, eu tinha o projeto Let's Organize, a gente nem era sócia ainda na época. Ela começou a atender o Norton quando... Antes, eu não existia. E daí eu lembro que eu tinha um post, eu até acho esse post perdido, que era quais as similaridades entre educação financeira e nutrição. E eu fiz bem na época que a gente começou, porque eu falei assim, da mesma forma que eu vou dizer que eu sou uma pessoa relapsa, porque eu falei pra ele assim, eu vim aqui pra fazer meu exame de sangue, pra saber se eu tô bem, mas não adianta você me passar alguma coisa que eu não vou seguir. Foi bem assim. Mas é aquela coisa, gente, adianta eu falar que eu vou fazer se eu sei que eu não vou? Da mesma forma as finanças. Então, assim, trazendo essa realidade, porque se vocês não... Vamos lá, se você não tivesse a Bruna, você acha que você daria conta de estar onde você está hoje? Não, com certeza que não. E eu já não estou dando, a minha visão já é que eu não estou mais dando conta, nem eu e a Bruna juntos. Na verdade, eu estou tentando colocar dentro da minha cabeça que eu preciso ser o meio. Eu preciso ser a figura que tem que estar muito ligada no atendimento, na nutrição, na clínica, nos exames, para que eu tenha o suporte todo do marketing, do pré e do pós-venda. E aí vem a figurinha da Larissa, porque a Larissa... Só olhando o Instagram dela e por um contato que a gente acabou fazendo, eu disse, a Larissa tem uma expertise incrível que eu gostaria de ter ela na equipe.
E foi muito legal porque a gente conversou muito. A outra Bruna, que era B2, também tem uma expertise tremenda, mas pena que ela está com pouca agenda porque ela está com os estágios, ainda ela está em formação e ela tem outro negócio dela também, então às vezes limita um pouco o tempo dela em relação a estar conosco lá na clínica, né? É uma pena, mas faz parte do jogo. De repente, futuramente, a gente pensa em outra questão, né? E aí, então, assim, eu já estou me vendo com pelo menos mais uma pessoa, porque a gente precisa desse suporte, até porque eu vou precisar de um suporte sempre. Para os exames, para entregar para os pacientes em tempo hábil o planejamento. Por exemplo, eu vou fazer um teste genético, eu tenho que montar uma orientação um pouquinho mais aprofundada e personalizada. É algo que demora mais tempo. Então, e que só você pode fazer essa parte, porque é a tua expertise. Né? E tem outras coisas que daí outras pessoas podem fazer pra ti. Exatamente. E eu vou até mais longe. Vocês acham, agora eu vou até perguntar pra Bruna. A Bruna que viu isso, porque tu tá ali no meio do operacional o tempo todo. Você que viu isso como pessoa, que alimentou o sistema e tudo mais, e que viu esse crescimento, você acha que sem essa parte de, eu vou chamar de estruturação financeira, porque a gente fala de educação financeira, as pessoas pensam que é só um número ali, e vai muito além disso. Você acha que sem isso tudo que foi feito, vocês hoje teriam todos esses serviços e estariam crescendo, expandindo e pensando em outros horizontes como foi? Não, eu acho que a gente nunca chegaria até tão longe assim. Eu não estou perguntando isso para ficar elogiando nós, não. Eu estou perguntando porque eu vejo que foi um trabalho bem extenso que foi feito, extenso tanto em anos como em orientações, né? E como é que foi para ti aprender tudo isso novo? A gente já perguntou, mas assim... Hoje, até ajudar a dar um suporte na clínica, não da forma como atendimento, mas como esse burocrático todo. É importante essa burocracia, porque às vezes o profissional fala assim, né? Essa burocracia eu não quero fazer. Não, e ainda tem uma outra coisa que foi uma objeção... tem uma objeção inicial, que daí você pode até dar o start dali, que quando a gente trouxe a Bruna, o Norton que respondia as mensagens do celular. E a primeira objeção dos clientes foi exatamente, eu não quero falar com a Bruna, eu quero falar com o Norton. Então, quebrar essa primeira barreira das pessoas conhecerem a Bruna, entender que tinha uma segunda figura, que eles não falavam mais diretamente com o Norton e tudo mais, e ele soltar também. Então, foi um caminho para a gente poder chegar em tudo isso. Então, assim, quantas barreiras e objeções já vieram? Como é que foi isso aí? Então, essa questão ali que tu comentou do celular, realmente foi bem difícil no começo, tanto que quando o Norton pegava o celular, tinha 200 e poucas mensagens que tinha que responder e não dava conta. Durante o dia passava a noite, e aí, como é que tu ia responder de noite paciente? E hoje não, hoje o pessoal já fala, oi Bruna, tudo bem? Eu preciso falar isso, sabe? O Norton também, às vezes, fala com ele pedindo de mim alguma coisa. Quase nunca comigo, mas... Ciumento! Agora só querem a Bruna. Não, e por incrível que pareça, tem mais um número além do dela. Tem mais um número que está com a Lari agora. Caramba! Pra tu ver como tá crescendo. Precisou de mais um telefone. Exato. É que a gente precisa. Hoje em dia a comunicação é muito pelo celular, né? E tem a questão da velocidade, né? Que as pessoas querem que tu responda o mais rápido possível. Pra ontem. Só que ao mesmo tempo, tu também... Uma das coisas que a gente ensina é justamente impor a tua cultura e falar não. Se é desse horário, esse horário. Foi uma das coisas que é deixado hoje o celular em casa. Eu acho que antes era levado, hoje é deixado em casa, né? Em casa. Na clínica. Antes era levado pra casa, agora a gente deixa na clínica. Porque senão não dava, né? Às vezes eu tava lá 9 horas mandando mensagem pro paciente, respondendo. E hoje não, a Lori falou assim, deixa o celular na clínica. Deixa lá de manhã, responde, tudo certo. É pra vocês verem como vai muito além do financeiro. Porque, assim, se você quer passar... Norton, você quer crescer, quer estar à frente, a pessoa quer saber que tu tá vendo o plano alimentar dela, não que tu tá respondendo. Como tu vai fazer isso sem a pessoa? Ah, tá bom. Então, vai deixando. Aí agora, daqui a pouco, tu já tá deixando pacientes pra lá ou trazendo novos pacientes. Opa, peraí. Poxa, mas aquela senhorinha, eu atendi ela faz 10 anos, mas agora... eu tô sentindo essa dor. Também, né? Eu tô sentindo essa dor ultimamente também, que o Norton só quer saber da Bruna, da Bárbara aí no consultório agora. Ai, gente, ela ciumenta. Vai ficar, vai ter uma ciumenta, para de ser tão ciumenta. Vamos por partes também. Mas conta um pouquinho da evolução que você viu da Bruna, porque foi uma coisa que a gente viu uma crescente muito grande também. Desenvolver pessoas, né? A gente até não
acho que a gente não comentou, mas Bruna, foi o teu primeiro emprego, né? Foi. Assim, formal mesmo, né? Então, na verdade, a Bruna tinha formado, enfim, e literalmente a pessoa, quando entra num primeiro emprego, muito jovem, a pessoa vem crua, né? E a gente percebe, eu quando entrei no primeiro emprego, foi a mesma situação. Eu trabalhei com empresas familiares no começo, então a gente criou bastante habilidade e teve mais abertura para aprender as coisas, diferente de algo mais profissional, onde você vai, né, trabalhar com algum estranho, né? Hoje a gente é muito amigo e tal. Claro que a gente tem a limitação profissional, tem que ter isso porque faz parte da diferenciar o ser humano no momento de trabalho. Eu acho que isso é extremamente importante saber dividir isso, né? E assim foi excepcional a evolução da Bruna, e todos os dias eu vejo ela, nossa, muita evolução. Na parte comunicativa, ela fez o curso de Leader Training, que eu achei que foi maravilhoso para ela, eu acabei fazendo também, fiz o nível 2 já agora, achei maravilhoso, a gente abre muito a cabeça para crenças limitantes, os nossos potenciais, a parte comunicativa dela, por ela ser um pouquinho mais envergonhada, enfim, isso tudo deslanchou muito. Todos os dias a gente aprende e vai evoluindo, mas eu acho que a Bruna tá... Nossa, e o suporte da Lori, né? Essa questão... Eu falo a Lori porque a Lori foi o... Né, não, eu não sou ciumenta. Tu sabes que eu prefiro você, mas... Né? Sabe aquela caneca? Vai voar na cabeça. Vai voar na cabeça. Só pro presente aqui. Toma seu presente. Volta. E até a habilidade na questão administrativa, com o sistema, com lidar com o paciente, com o próprio atendimento, com proatividade, com os medos, né? Principalmente medo. Então a gente, às vezes, tem coisas que eu falo para ela assim, Bruna, tu não precisa esperar a gente pedir para te fazer, no sentido, não é deixar de fazer, mas às vezes uma mudança que tem que ocorrer lá, que é simples, eu preciso do teu aval. Não, vai lá e faz. Você tem autonomia, só me fala que tu fez essa mudança, porque depois eu brigo um pagamento de alguma coisa, comprar alguma coisa que falta no consultório, eu tô com ideia de colocar algo novo aqui para os pacientes. E ela adora fazer isso. Quando a gente lança alguma coisa de campanha e tal, a Bruna é a primeira a fazer. E eu acho legal porque tinha muitas vezes no começo que a Bruna mandava assim, Lori, não sei o que, né? Me fala como é que eu faço isso. Eu falei assim, como é que você faria? Aí ela, tipo assim, sabe, aquela sensação de medo de, e se eu estiver falando que eu vou fazer desse jeito e estiver errado? Hoje em dia ela já não liga mais, não. Hoje em dia já faço, tá feito, tá pronto, certinho. Bruna, lembra do Leader Training? Faça o que você acha melhor. E assim, eu acho importante tu ter mencionado esses outros cursos, porque não é porque a gente tá atendendo que a gente fala assim, não, agora a gente vai ensinar tudo. A gente, inclusive, incentiva a busca desses outros cursos, outros aprimoramentos, porque a gente lida com uma coisa. E é importante continuar evoluindo, tipo, é porque nutricionista não vai fazer um curso desse. Não, tem que continuar se aprimorando. E eu queria trazer um ponto que para muitos empresários que a gente atende, eles não entendem. E o Norton sempre, eu não sei se sempre fez isso, talvez esteja errando, mas desde que eu conheço, ele faz isso, que é a parte de comissionamento. Muita gente fala, mas como assim eu vou comissionar uma pessoa, vamos pôr lá no começo, que tu só atendia ali o Whats. Mas como assim eu vou tirar parte do meu lucro, que daí, como você sempre trabalhou sozinho, existe essa coisa de trazer para você. Para uma outra pessoa, mas ela só vai marcar a consulta. Só que quando você dá esse tipo de incentivo, que é o comissionamento, você justamente faz com que aquela pessoa, eu falo, tu podes, o reconhecimento é tudo muito importante, mas aquele que pinga no teu bolso, ele te faz uma alegria. Porque hoje a Bruna ganha comissionamento sobre todos... Consultas e sobre retornos. consulta, retorno e bioimpedância. Consulta, retorno e bioimpedância. E olha só, pergunta se ela faz a consulta. É a consulta que o Norton atende. Mas se você marcar, se você conseguir esse cliente for atrás, você ganha. Então isso faz muita diferença também na evolução. E isso, muitas pessoas têm medo. Tá, mas como assim eu vou dividir? Gente, comissionamento é muito importante. Se você quer que a pessoa venda, atenda bem, faça o pós, busque esse paciente de volta, porque quantos tu atende, às vezes não voltam nem pro retorno, ou voltam mas você tem que ter um comissionamento em cima dessa pessoa para que ela fique, peraí, eu vou chamar a Lorelai. Vamos fazer um exame, vamos? Porque tu sabe que do exame vai vir isso, é muito importante também. E é algo que só com o financeiro tu consegue saber se tu pode pagar, se consegue pagar e quanto vou pagar para também não fazer loucura. Já chego com o cliente e eu vou dar 30%.
Amado, calma. Menos emoção. Eu acho que se a gente utilizar os 3 P's, planejamento, programação e padronização das coisas, tu ter um planejamento, uma programação que tu possa abrir para um comissionamento, até porque eu acho que tem que existir o reconhecimento. Mas ela só marcou, só agendou a consulta. Mas e se ela não tivesse sentada ali para agendar? E se ela não tivesse com o telefone na mão? E se ela não tivesse a capacidade de agendar? E se ela atendesse mal? Exato. Quem é que iria agendar? Eu vou parar a consulta? Não tem como. A gente tem que ter esse reconhecimento. Claro que a gente tem umas limitações e claro. Agora a gente está numa fase e tem que ter, né? Tem que ter, gente. Não dá para você também querer pagar. Tem uns que não querem pagar nada, tem outros que querem pagar tudo não também. Não tenha dúvida. E, acima de tudo, eu acho que a gente está numa fase agora transitória de um aumento de custo momentâneo para que a gente possa aperfeiçoar as coisas depois, que é a migração para o CNPJ. E, acima de tudo, eu quero apresentar um pouco mais a Lari. Agora. Vai lá. Vamos direcionar um pouco mais para a Lari, porque eu acho que a Lari está entrando na equipe agora há 3 meses, Lari? 3, Mais ou menos isso, 3 meses, né? A gente fez toda uma conversa inicial para entender se também ela teria liberdade de estar conosco, né, na logística que a gente gostaria de trabalhar inicialmente. E eu vou deixar a Lari falar um pouquinho, né, do primeiro impacto que ela teve conosco, o que ela está fazendo, enfim, para deixar um pouco mais aberto ao que ela pensa mesmo, né? O que foi a sua Sem nada combinado. Lari, o que foi a sua primeira impressão quando você chegou? Tinha tudo isso aqui de gente para te acolher. Como é que foi o início? Como você conheceu o Norton? Já vai por aí. Então, Na verdade, se quiser até contar um pouquinho da sua carreira também, né? Tipo, como é que você chegou até aqui? Isso. Eu sou Nutri desde 2021, só que eu só comecei a atender mesmo ano passado, em 2024. E eu comecei numa academia, estava meio desanimada, porque eu não conseguia dar o suporte necessário para os pacientes lá, que era plano de academia, né? Então, era algo bem basicão mesmo. E não era o que eu queria para minha carreira. Aí, um certo dia, minha mãe foi na Medical Core, não com o Norton, mas com outro médico. E ela sabia que eu estava chateada. Ela falou, por que tu não vai lá falar com o Dr. Norton? Aí eu, por que não? Fui lá, falei... Ela foi uma vez, falou com a Bruna, né? Daí, acho que ela até não conseguiu falar com o Norton, porque ele estava em atendimento. Aí, eu fui num outro dia, falei com ele... Aí, no primeiro momento, ele tinha comentado que já tinha 2 pessoas, a Bruna e mais uma outra pessoa ajudando ele, que era outra Bruna, e que no momento ele não tinha nada disponível, mas que ele gostou ali. Eu tinha levado um currículo, que ele gostou do meu currículo, gostou do meu perfil, que se tivesse uma oportunidade, ele voltaria a falar comigo. Aí, acho que não sei se passou algumas semanas, um mês, ele entrou em contato de novo. Primeiramente, seria para ajudar ali na montagem de plano, né, de dieta, e depois começar com essa parte de suporte, que é o que a gente está implementando agora, né, de suporte dos pacientes. Porque além de todos esses pacotes que a gente vende, né, calorimetria, bioimpedância, a gente não vende só a consulta, né, a gente vende o acompanhamento. Então, isso que é muito importante, não só ir lá fazer a consulta e depois, Perfeito, né? Segue a vida aí. E é isso que eu tô entrando agora para dar esse suporte, né? Depois de 10 dias, uma semana, oi, como é que tá indo? Precisa de alguma ajuda? Porque muitas pessoas, às vezes, se perdem ali no meio do caminho, né? E eu, com os meus atendimentos, não com o Norton, mas com particulares, ali eu vejo isso também, que é muito importante. E agora a gente está implementando essa parte para pegar na mão e falar assim, olha, eu tô aqui contigo, né? Exatamente. Para ver como é que tá indo, né? Porque só esperar a próxima consulta, que vai, sei lá, 1 mês, 2 meses, às vezes é muito tempo, né? E às vezes a pessoa se perde no meio do caminho e fica daquela... Parei aqui na terça, quarta, deixa pra próxima segunda, quando vê tá chegando próximo da consulta, daí eu remarco porque eu não fiz o que tinha que fazer. Aí não quer ir na consulta porque desanimou, desandou, não tem resultado. E fica vazio, né? A gente tem o trabalho eu sempre digo que tem o pré, o meio, né? O primeiro contato, o meio que a gente vai fazer a consulta e as avaliações, e o pós-venda, que é primordial hoje em dia. A gente precisa dar mais atenção. E aí, assim, tu imagina que nós temos uma gama, um ciclo de enviar mensagens e respostas e reenvio, e as pessoas tiram dúvidas, enfim, a gente precisa ter um suporte lá, até porque a Larissa já está fazendo os atendimentos em outro local, e a gente tem a ideia de daqui a pouco ela também fazer os atendimentos dela. Num primeiro momento ela vai dar um suporte nos nossos atendimentos lá, né, para a gente às vezes acelerar algum processo, por exemplo, a entrega de um plano. A gente monta lá o plano, né, a gente faz toda a base, monta ele, deu ok, às vezes, né, para entrega, para explicação, a Larissa pode fazer esse trabalho
trabalho também. Hoje vocês utilizam um aplicativo, né? Para fazer Hoje os planos. nós utilizamos um aplicativo online bem completo. Até, inclusive, a minha próxima ideia, é um salto que eu quero dar, é usar um pouco da inteligência artificial. Não para montar orientações, mas para nos dar alguns suportes padronizados. Por exemplo, o nosso prontuário. Como eu anoto muita coisa e muito detalhado, eu perco muito tempo com anotações, né? Então, a IA hoje consegue, por exemplo, filtrar aquilo que eu preciso para a consulta, eu deixar arquivado no prontuário, facilitar, enfim, os arquivamentos que a gente faz, porque a gente tem tudo muito arquivado, os exames, qual é o dia que o paciente veio, o prontuário, está tudo muito padronizado hoje. Eu né? até ia te perguntar isso, como é que vocês que estão já há muito tempo no mercado, estou chegando agora, lidando com a IA? Porque muita gente tem medo. Não, eu vou perder os pacientes porque tu vai hoje no ChatGPT e monta lá para ti. Como é que vocês estão lidando com a IA no dia a dia? Olha... Eu quero ouvir de uma pessoa com anos de experiência e uma pessoa que está começando agora. O meu ponto de vista é que nada substitui o ser humano. Eu acho que esse contato aqui e a expertise que a gente tem de ter o jogo de cintura, de, por exemplo, elaborar uma orientação para a Lorelai, ela está com algum sintoma específico ou veio com uma procura específica e eu vou jogar no ChatGPT que eu tenho, sei lá, esteatose hepática e eu quero montar uma orientação e tomar um suplemento. Nada substitui essa expertise que o ser humano tem, porque a prática mais os cursos, mais a tua formação te ensina a ter uma habilidade gigantesca com isso. Né? Em todas as áreas são assim. Né? Eu acho que para a gente padronizar alguns serviços que não interfiram na nossa qualidade e que não substituam um contato humano, por exemplo, o meu prontuário, que eu vou deixar anotado lá, ou às vezes fazer um primeiro contato para uma resposta de alguma mensagem que um paciente enviou, qualquer coisa do tipo para ter agilidade e depois entra o humano, eu acho que sim, no meu ponto de vista, agora, né? Pode ser que daqui 1 ano, 2 mude, né? E tem essa parte do acompanhamento, né? Porque assim, querendo ou não, dieta, se tu bota no ChatGPT, ele monta. Mas essa parte de acompanhamento, de acolhimento, de ter a empatia, de ouvir, isso tu não consegue numa IA da vida, num ChatGPT. Né? Eu lembro que veio uma paciente bem desmotivada, que ela recebeu, acho que um laudo médico lá, eu vi na anamnese, no prontuário. E depois ela até postou um story no Instagram, dizendo que ela veio bem desmotivada e só de ela entrar na consulta e de Norton acolher, escutar, ela já saiu outra pessoa. Então isso tu não consegue com uma inteligência artificial. Isso é uma das coisas que a gente fala, na verdade, eu acho que o nosso trabalho, tanto de educador quanto de vocês e tudo mais, a gente não faz só o nosso trabalho, a gente faz o trabalho de psicólogo, a gente faz o trabalho de amigo, às vezes, que às vezes as pessoas não têm. Lori, assim, tu falou uma coisa que talvez se tu não tivesse falado agora ia fugir, a gente ia terminar o podcast sem falar. Quando a gente busca um profissional nutricionista, hoje em dia, talvez há uns anos era um pouco diferente, né? Eu acho que para a gente chegar lá no planejamento alimentar, todo o caminho que a gente vai percorrer e a maneira com que esse profissional vai lidar contigo, as avaliações que ele vai fazer, a habilidade que ele tem em lidar com você, a empatia que ele vai criar, a atenção que ele te dá dentro do consultório é que faz toda a diferença. 70% do sucesso de uma pessoa, um profissional que seja, é a maneira com que você lida com as pessoas. Então, a gente precisa estar bem, a gente precisa ter saúde em dia, porque, acima de tudo, se a gente não tem saúde, tu não consegue ter foco naquela conversa com a pessoa, tu não consegue ter expertise, inteligência, estudar, enfim, responder ao nível, ter calma, ter cautela, porque a pessoa vai trazer uma dor para você. Ela não te traz um buquê de rosas, ela te traz espinhos que você tem que imaginar que aquilo ali é uma rosa e que você precisa devolver um buquê para ela. Né? E a pessoa sai mais leve. Colocar adubo para falar, isso aqui pode voltar a ser um buquê de rosas. Exatamente isso. É perfeito. E é isso que eu vejo muito nesse funil que eu falei para vocês, né, de mulheres aí na menopausa. Então, a sensibilidade emocional da mulher nessa fase muda muito. Então, as mulheres querem atenção, elas querem melhorar a qualidade de vida acima de tudo, e é isso que a gente busca dentro do consultório. Então, a nutrição vai muito além daquele cardápio que todo mundo imagina. O nutricionista chegou, não posso tomar um gole de Coca-Cola. Não é isso, a gente não enxerga dessa maneira. A maneira com que a gente enxerga está muito mais ligado com o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, quem sabe a gente sai daqui e vai comer uma pizza, mas o momento presente que nos fez estar felizes, estar aqui num podcast e numa segunda-feira chuvosa, vamos tomar uma taça de vinho e comer uma pizza, vai ser sensacional.
Tu achas que a gente que se cuida com uma frequência maior vai fazer alguma diferença? Isso é saudável. Isso também é saudável. Faz um corte. Nutricionista Norton manda comer pizza e tomar coca. Na segunda-feira. Foi a dica dele de hoje. E a gente falou assim, porque a gente tem que se encaminhando para o final. Pareçam não, estamos há mais de uma hora aqui. A Bruna falou um pouco de como foi a estruturação desses processos aprendizados. Como foi para você, Lari, chegar em um local, porque daí tu mandou o currículo, e a gente marcou reuniões com você. Algumas. Como foi chegar num lugar que tinha já procedimentos, metas, meta, já tinha objetivos, planejamentos, empresas que serão atendidas, que já temos ali, acho que para o ano todo, serviços previstos, que, gente, não é só a consulta lá, também tem toda uma parte de prestação de serviço para empresas. Como é que foi chegar em uma empresa e ter essa estrutura? Como é que tu se sentiu? E principalmente, o que foi para você dentro da entrevista que a gente fez com você para saber se você gostaria de estar com a gente também, entender que existe um plano de carreira, que não é só tipo, você vai vir aqui fazer isso aqui. Espera um pouquinho. Essas meninas aqui também fazem a entrevista comigo. Elas são maravilhosas, né? Sim, a gente Olha só. A gente faz. Foi bem diferente, porque eu esse ano passado, eu sou o Norton de 2010, né? Que era sozinho, que não tinha público, não tinha nada estruturado. E então entrar ali na clínica, porque eu já conhecia o Dr. Norton, em Timbó todo mundo deve conhecer. Timbó e região. Que é renomado, querendo ou não, que tem uma clínica estruturada, com metas, planejamento, tudo isso que vocês comentaram. Então, para mim, foi diferente, mas eu já sabia que seria assim. Eu já sabia que ele tinha uma estrutura bem mais avançada do que eu. E eu gostei muito da empatia que ele lida com os pacientes, né? E eu já entendi que no primeiro momento ali, que ele fazia bastante atendimentos, ele não conseguia dar essa acelerada nos cardápios, digamos assim, né? No planejamento da dieta. Então, ali eu vi que eu poderia ajudar ele nessa parte. E a parte de exames, que ele consegue avaliar muito bem, isso também, como a gente se forma na faculdade, a gente não tem não é muito bem explicado todas essas partes, né? Até como vendas, também a gente não aprende nada sobre vendas na nossa faculdade, querendo ou não, a gente está vendendo o nosso serviço, né? Então, teria que ter uma matéria disso, com certeza, até agora de marketing, e até essa parte de marketing. E te deixa mais segura chegar em uma empresa e ter isso? Sim, com certeza. Ou não? Ou é melhor, tipo, chegou lá, porque a gente sabe que tem empresas completamente desestruturadas nesse sentido. Não, eu acho melhor não ter nada, porque daí eu vou poder montar tudo. Não, é melhor chegar e do meu jeito. Com certeza. Até porque eu já conhecia o nome dele há muito tempo ali em Timbó, então eu sabia que era uma empresa já estruturada, né? Uma clínica estruturada. E fiquei muito feliz que ele gostou do meu currículo. E acima de tudo, eu fiquei encantado literalmente com a pronta resposta que ela nos deu do simples fato de dizer assim, não, um planejamento alimentar em 7 dias é demais, ou 5 dias, enfim, não, tem que ser em 3 dias. Larissa, tu vai dar conta? Dou conta, sim. Pronto. Uma proatividade já desde... Era uma das nossas maiores dores, né? O que eu queria fazer ali, não, dias não dá. Então tem os pontos, por isso que é bom né, trazer o sangue novo também, não ficar, porque tem muitos lugares, a gente fala muito, porque como a gente frequenta lugares, tanto para o nosso atendimento como dos nossos clientes, aquele lugar dinossáurico, né? Que a pessoa, só tá ela lá, uma secretária não tão linda quanto a Bruna, a secretária, aquela estrutura antiga, tipo, a vida toda do médico e aquela secretária, e a gente vê que não evolui, que não vai pra frente, que continua sempre os mesmos processos, e por isso que a entrada de um sangue novo é tão bom, porque você tem, peraí, o que eu aprendi, quando eu estudei, 30 dias estava bom o plano alimentar, mas peraí, hoje em dia 7 é muito. Aí tu se renova e também corre atrás da máquina, né? Eu sempre pequei com o plano alimentar, sempre, porque eu sempre fazia tudo sozinho. Mas pequei com o plano alimentar. Então é uma coisa que a gente está colocando em prática nos últimos tempos agora, de realmente entregar em 3, 4 dias. A Bruna também era muito eficiente, ela também nos ajudava em montar planejamento, porque eu preciso ter essa terceira pessoa hoje, porque a Bruna não consegue fazer também muitos detalhes, né? Muita coisa. Então, querendo ou não, nos bastidores a gente tem tudo muito padronizado. Quando você tem tudo muito padronizado,
padronizado, você tem uma sistemática diária de você ter tudo muito controlado nas coisas que acontecem, né? E aí a gente tem gravação de conteúdo, enfim, vai longe as questões, né? E olha só, eu quero até... Veio um estalo aqui na minha mente, que eu vou fazer um jabazinho, porque na nossa equipe, na verdade, nós não somos em seis, somos em mais, porque a gente tem a nossa patrocinadora deste podcast, que é a Inova, que ela também faz parte da equipe do Norton, porque quando a gente foi trocar para CNPJ e tudo mais, e não sei o quê, a gente falou, não, a gente vai precisar de uma contabilidade que a gente possa confiar, né? E daí, quando a gente viu que estava dando alguns erros de tributação, e a gente falou, não, isso aqui tá muito caro, dá para ser melhor, e não sei o que, né? Levamos para a Suelen, e ela falou, não, dá para fazer isso, é para fazer aquilo de forma legal, que vá reduzir os impostos e não sei o que, né? E daí, então, assim, se vocês querem, além de educação financeira, ter alguém que realmente sabe o que está fazendo para que você cumpra as suas regularidades, mas que seja com a menor tributação possível para a sua área, tem uma contabilidade de segurança, que é a Inova, que está aqui com a gente. E mais, temos também uma pessoa que faz com toda a diferença para esse podcast chegar até você. Então vamos lá, temos a Inova Contabilidade e temos a Cordilheira Mídias, que é a nossa, não é o Michael, mas o nosso pessoal do tráfego pago, ele viu a importância do nosso conteúdo para as pessoas e eles também hoje patrocinam esse podcast, ajudam a levar até você de duas maneiras, pagando uma parte do patrocínio e trafegando conteúdo para que chegue até as pessoas através do YouTube, o Google, né? Que pelo que eu vejo no futuro, o pessoal pesquisa as coisas do TikTok. Um dia eu vou aprender sobre isso. Instagram. Então, assim, tanto a nossa contabilidade, que também é de Timbó, né? Acho que Timbó tem boas pessoas, gente. Graças a Deus eu sou imã de pessoas boas e aproveito e dizer que a Suelen é uma pessoa excepcional na área dela, passou uma segurança incrível, me senti muito seguro, fiquei muito feliz com a atenção, com a clareza com que ela explicou para nós. Suelen tem toda a confiança nossa, tá? Ela assiste nosso agradeço. podcast, ela vai te ouvir com certeza. E por isso que a gente indica, assim, não é só porque eles são patrocinadores, porque a gente fala, tá patrocinando, então... Não, é porque realmente a gente senta ali com o pessoal da Cordilheira Mídias, como é que nós vamos fazer isso, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, eles dão toda a atenção e também a contabilidade. Até porque a gente tem vários objetivos diferentes o tempo todo, a gente fala, agora a gente quer o lançamento do curso, agora a gente quer seguidor, agora a gente quer não sei o quê, cada vez um planejamento diferente e é sobre isso. E nós falamos de passado, nós falamos de presente e o que Norton, assim, você pensa hoje pro futuro da clínica? Claro que a gente já falou aqui de crescimento, mas o que tu pensa de crescimento para o futuro da clínica? Quando é que o Norton vai aposentar? Não tão longe. Não, aposentar não, mas ele é um jovem, 30... A gente busca ampliar os horizontes. Eu acho que outros rendimentos é importante e assim, com o tempo a gente vai abrindo esses horizontes. Eu acho que é meio que automático acontecer isso, né? Mas falando da minha área, eu quero continuar atendendo um bom tempo ainda. Não sei se 5, 6, 7 anos, 8, 10, enfim. A minha ideia era com 5, 6 anos estar com outras coisas já e de repente abrir esse leque, como eu falei para a Lari, para que dê oportunidade para essas pessoas que estão em Timbó, né? Principalmente que possam continuar, né, essa lida, vamos falar assim, né? E literalmente eu penso em ampliar de repente para mais uma sala ou duas, para a gente ter mais profissionais da área atendendo lá junto, né? Talvez afunilar a especialidade, eu continuar e ter mais uma ou duas pessoas na equipe. A gente tem todo o aparato estrutural de exames, então para que tu vai montar mais uma estrutura, né? Então eu estou estudando essa logística ainda. Eu quero muito que a Lari faça parte desse projeto. Isso vai depender dos nossos meses passar, os nossos alinhamentos. Por enquanto eu acredito que está ok. Claro que a gente está engatinhando ainda e está ainda numa fase transitória. Todo mês a gente tem coisas novas e pessoal, hoje é dia 30, né? Eles quiseram fazer o podcast porque depois a gente vai ter o fechamento do mês aqui com elas ainda. 2 em 1. E vai longe. E vai longe, 2 em 1. Enfim, eu acho que num primeiro momento é isso. A gente gosta de ser um pouco ambicioso, mas muito pé no chão. Então eu vou ter uma saída agora no mês de agosto. Depois que eu voltar dessa viagem, a gente vai colocar em pauta, a Lori vai ficar louca comigo, que eu vou ficar um tempo fora, não posso, não poderia, mas faz parte. Medo.
E eu acho que é Não, isso. mas tu tá construindo pra isso também, né? Vamos lá. Não, mas pelo menos agora ele já me avisa com antecedência. E quando a Bruna falava assim, tá sabendo que o Norton vai sair semana que vem? Nossa, Agora não senhora. estava sabendo no ano É. passado dessa viagem. Exato. Já avisei Menos faz um mal, ano. gente. Planejado Planejamento é uma coisa linda. Aí, ó, tá vendo? Tô aprendendo, ó. Exato. Sempre aprendendo. Não, é muita Eu mudança. acho que o que ficou... Bom, não vou falar o que ficou. Vou pedir. Agora a gente sempre pede no final, surpresa. A gente sempre pede para que cada um olhe para a câmera e deixe uma mensagem. Quero falar, quer dar uma dica sobre isso. Pode ser nutricional, pode ser da tua vida pessoal, não sei. Para falar algo para os nossos telespectadores que ficaram até aqui. Algo que você queira passar para eles como uma dica, algo que você acha importante para eles aprenderem e levarem para a vida. Vai, Bruna. Eu começo então. Você começa. Então, uma dica que eu dou é tenham uma gestão financeira, porque, sério, a gente nunca sabe as coisas que podem acontecer lá para frente. A gente pode acontecer um acidente, alguma coisa, a gente precisa ter um dinheiro reservado, ter uma gestão financeira ideal pra gente, que é a primeira coisa que a gente sempre precisa ter em mente. Oh, que lindo. Estrelinha pra ela. Gente, não é olha só. combinado, eu juro. Não eles é nem sabiam combinado. que a Nada gente ia perguntar isso. Não, o Norton por último. Não, é o Norton por último. Lari. Falo muito. Eu vou falar mais da parte nutricional, então. Muito bem. Já estamos em julho, né? Friozinho. Então agora esse é o momento de pensar lá como é que a gente quer estar daqui pra frente, né? Quer estar no verão. Então, 7/12, tá na hora de colocar o shape em dia. Então, não deixem de marcar consulta. E estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas. Temos uma promoção bem legal rolando. Tem. Legal. Eu quero dar um Promocional cupom legal. Tem um promocional pro pessoal legal. que Eu acho que assim, ó. Eu acho que, na verdade, só ganha o cupom. A gente não vai falar qual é o cupom. Deixou comentário, a gente vai lá e responde. Alguma coisa assim, ó. Pode porque ser. daí é sobre A gente isso. vai criando aqui na hora. Vou dar uma palhinha aqui. Nós vamos lançar um promocional ainda de teste genético. Você faz 5 painéis pelo preço de 1. Isso o laboratório liberou para nós, tá? Será? É para os próximos meses agora, se eu não me engano, no final de julho. É, Bruna? Acho que é final de julho. Agosto e setembro. Pro meu aniversário. É. Aí, ó. É meu presente de aniversário, obrigada. Norton, mensagem pra quem tá nos ouvindo. Então, eu Ele sempre escreveu. gosto de falar, até me deu um branco aqui, mas eu vou ler ela. O melhor momento para começar era ontem, o segundo melhor é hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, acima de tudo, se você tem medo, e o medo é importante, né? Eu sempre faço uma pergunta, né, no final das minhas falas, e se você não tivesse medo? Né? Então, acho que, acima de tudo, algumas crenças limitantes e alguns medos que te trazem são desafios para você dar um passo adiante, subir um degrau, enfim, e não deixem, acima de tudo, de ter uma assessoria financeira. Eu chamo de controladoria, que eu acho que eu uso para o geralzão, para a gente ter o controle financeiro de tudo, a gente aprender a parte tributária, a parte financeira com planejamento, com padronização, que eu acho que isso é excepcional. Seja você com uma empresa de um funcionário, seja você com uma empresa de 100, 1.000, 2.000 funcionários, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive com vocês e que espero que a gente possa continuar. Graças a Deus, como eu falei antes, a gente tem um imã para pessoas boas, desde da Suelen, desde o Michael no marketing, desde vocês duas, desde a Bruna que estava conosco, ainda está fazendo um trabalho fora, né? E vocês duas também. E eu agradeço muito a oportunidade. Ó, e já que eles falaram bonito, agora que se vocês não falassem bonito, A gente vocês não ia iam ganhar. nada. Tem chocolate aí dentro? Quem vem pro podcast? Obrigada. E só quem veio, Felipe, presta atenção. Só quem veio no podcast ganha. Tem gente pedindo essa xícara, a gente fala, não dá. Só quem vem no podcast aqui ganha ela. É exclusiva. Deu certo pra gravar. É isso aí. Aí, se vocês não querem comer o chocolate, dá pra alguém. A gente come. Nada disso, ela A cabe na gente dieta. come. O pessoal fala assim, vocês que são no financeiro não gostam que gaste. Gente, não é assim que funciona. Nutrição é a mesma coisa. Nutrição é a mesma coisa. Como o Norton disse, pizza e coca. Exato. Tá tudo certo. Não, é vinho, coca e pizza na segunda-feira, é sobre isso. É isso aí. Então, gente, gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que vieram. Primeiro podcast com 3 pessoas, ó.
Exato. Tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno. E agradecer também o pessoal da Monk que tá aqui. Vocês não estão vendo aí nas câmeras. Eles estão ali, nos vendo, mas nos eles ouvindo. possibilitam, fazem com que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de ensiná-los todos esses anos, que eu acho que vocês são os meus clientes mais antigos. Que a gente ainda legal. continua junto, a maioria eles passam pelo processo educacional e daí seguem voando. Então é muito gostoso participar ainda desse processo e eu espero que a gente esteja junto por muito tempo, porque sim, agora a Bárbara vem junto, porque o Norton só quer eu e a Bárbara, mas é sobre isso, minha gente. Às vezes eu fujo, eles escusam. Gente, muito obrigada para vocês que ficaram até agora. Quem comentar aqui embaixo, qualquer coisa que seja, gostei, fiquei até aqui e tudo mais, vai receber assim uma mensagenzinha sobre a promo que vai ter do Norton. Vai nos próximos receber meses. exclusividade na promo, então fica de olho. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau. Tchau.